Bom, muitas pessoas perguntam, professor, qual a diferença entre o catolicismo e o protestantismo? Tem diferença? Ser católico ou ser protestante? O protestantismo apresenta elementos em comum com o catolicismo, como ter a Bíblia como uma única fonte de autoridade doutrinal, a Bíblia, mas que deve ser interpretada de acordo com regras históricas e linguísticas, observadas em um contexto histórico. Outro ponto importante é o conceito da salvação, que é um dom gratuito, ou seja, cheio da graça, um dom gratuito de Deus, e alcançado mediante a fé do seguidor. Boas obras não causam a salvação. Boas obras não causam a salvação, sendo, portanto, resultados da fé e não causa da fé. O culto, por sua vez, é feito no idioma vernáculo e, na maioria, é simples, com base nas Escrituras. O papel da oração e as indulgências, que indulgências? Perdão obtido fora dos sacramentos. Também configuram distinções entre católicos e evangélicos. Além de diferenças em relação à comunhão com os santos. Os protestantes, por exemplo, não creem em santos, não acreditam em santos. Os protestantes não creem em santos, como os católicos creem. E também a intercessão dos santos. E a doutrina do pecado original e da graça. São diferenças. Outros pontos de discussão incluem a doutrina da Eucaristia e dos outros sacramentos. Os protestantes só executam o batismo e a Eucaristia. A existência do purgatório, o culto à Virgem Maria e à própria natureza, autoridade, administração, hierarquia e função da igreja. O protestante não crê isso. Mas vou falar alguns princípios fundamentais. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Escritura. A Bíblia tem primazia em relação à tradição legada pelo magistério da igreja, quando os princípios doutrinários entre esta e aquela forem conflitantes. Sola gratia, somente a graça, ou salvação somente pela graça. A salvação é obtida pela graça de Deus apenas, e nós somos resgatados de sua ira apenas por sua graça. Sola fide, somente a fé, ou salvação somente pela fé. Sola fide. A justificação é pela graça somente. Olha o que o protestante acredita. Através da fé somente, por causa somente de Cristo. Solos Christus, somente Cristo. A salvação é encontrada somente em Cristo e unicamente sua vida sem pecado e expiação substitutiva são suficientes para nossa justificação e reconciliação com Deus, o Pai. Soli Deo gratia. Glória somente a Deus. Soli Deo gratia. A salvação é de Deus e foi alcançada por Deus apenas para a sua glória. Quais são os principais pontos do protestantismo? Ponto 1. Os protestantes acreditam que o homem deve mudar alguns hábitos e viver com o que Deus estabelece na Bíblia. Assim, se torna uma nova pessoa por meio do batismo. Segundo ponto. Ninguém consegue obter a salvação para outra pessoa. Quem quiser ser salvo deve aceitar Deus como seu verdadeiro e único Salvador, se arrepender dos pecados e ser batizado nas águas. Todas as pessoas são pecadoras, de acordo com os protestantes, mas devem fazer o máximo para viver em santidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, os protestantes luteranos acreditam que quem não segue tais preceitos não será salvo e, assim, terá um fim ruim após a morte. Viver no inferno de forma muito sofrida e com muita dor. Quarto, o batismo, quando realizado com crianças, não é válido.
batismo de crianças não é válido, já que estas não sabem o que é pecado e, assim, não possuem o entendimento devido. Quinto ponto. Um dos 3 princípios mais comentados é o chamado princípio formal ou objetivo. O que seria? Que fala da absoluta supremacia da palavra de Cristo. A palavra se expressa nas Escrituras Sagradas. Os 66 livros canônicos, que são a única regra de fé e prática. O 6º item. O segundo dos 3 princípios é o material ou subjetivo ou a absoluta supremacia da graça de Cristo. Por ele se afirma que a fé somente é justificada por Cristo, ao qual o crente está unido pela fé. As suas obras vêm como consequência lógica da união com Cristo pela fé. E o 7º e último, o terceiro dos 3 princípios é o social ou eclesiástico, também chamado de o sacerdócio geral dos crentes. Por este princípio, afirma-se que todos os crentes têm o direito e o dever de ler a Bíblia, bem como de tomar parte no governo e em todos os negócios públicos da igreja. O cristão pode se dirigir a Deus sem ser por intermédio de qualquer outro homem. Esses princípios norteiam o protestantismo. Gostaram? Espero que isso ajude a elucidar muitas dúvidas. Obrigado, hein?